A paz do Senhor Jesus Cristo, desejamos que o Senhor Jesus possa dar uma noite abençoada a cada um dos amados irmãos e a cada um dos telespectadores que participam do EBD na TV. Hoje nós iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5. E que interessante essa lição, cujo tema fala sobre o arrebatamento da igreja. Então é um tema realmente que traz uma certa expectativa, uma certa curiosidade, não apenas para aqueles que servem a Jesus como evangélicos, mas também todos aqueles que escutam falar um pouco sobre a volta de Jesus. A nossa lição, ela certamente irá mexer com a expectativa tanto de crianças, como de jovens, como de adolescentes. E queremos de antemão já agradecer a cada telespectador que ao longo desses anos tem participado, tem cooperado, tem sido um prestigiador do EBD na TV, que sempre está prestigiando esse momento, que sempre está dedicando o seu tempo para aprender a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe ricamente. Ainda assim também queremos agradecer a cada dirigente de escola bíblica dominical, a cada professor, a cada aluno de escola dominical que tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus, sobretudo nos domingos pela manhã. Queremos já lembrar a todos que amanhã, domingo pela manhã, tem escola bíblica dominical. E lembre-se que a escola bíblica dominical é uma escola para toda a família. Então participe da escola bíblica dominical. Você que nunca foi para uma escola bíblica dominical, que amanhã você possa colocar na sua agenda e entender o quanto é importante participar desse momento importante de aprendizado da palavra de Deus, já no início da semana, no domingo pela manhã. Nós iremos agora para um rápido intervalo e logo em seguida nós estaremos aqui apresentando a lição e estaremos com um pastor, companheiro e superintendente da Escola Bíblica Dominical para comentarmos essa lição de número 5. Nós iremos rapidamente agora para o intervalo. Louvor, adoração e o ensino bíblico que edifica vidas. Todas as sextas, às 7 da noite. Culto de doutrina. Derrama a tua alma perante o Senhor desta hora. No Templo Central das Assembleias de Deus, em Abreu e Lima. Avenida Brasil, 113. Venha e traga a sua família. O EBD na TV está de volta e como nós falamos na primeira parte, estamos aqui com o tema o arrebatamento da igreja. Queria até que você aproveitasse em rápidos momentos, mandasse um WhatsApp, uma mensagem para um amigo, para um vizinho, para um familiar, para assistir agora o EBD na TV e perceber que tema importante nós iremos trabalhar durante este momento aqui de estudo da Palavra de Deus. E como eu havia falado, nós convidamos um companheiro para estar aqui conosco, ele que é o nosso novo superintendente das escolas bíblicas dominicais, o pastor Steven Ribeiro. A paz do Senhor, pastor Steven. Paz do Senhor, nobre irmão evangelista Abraão Coutinho. É uma alegria estarmos aqui cooperando, né, fazendo esse trabalho que já vem sendo uma bênção, né, acrescentando no conhecimento, né, dos nossos irmãos. E quero dizer aos caros telespectadores que estamos aqui, né, como foi falado pelo nosso irmão Abraão Coutinho, para dar continuidade, né, a esse trabalho, a essa obra, né, que o Senhor constituiu em nossa igreja. Muito bem, pastor. É sempre bem-vindo aqui e certamente ele, juntamente com toda a sua equipe, estará dando sequência a esse trabalho, juntamente com a superintendência da Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos já e já agradecemos a Deus pela oportunidade que cada telespectador tem tido e, ao mesmo tempo, aproveitado de estar, assim, participando do EBD na TV. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e que possam continuar
nesse intuito de sempre aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, a lição de hoje ela tem como uma verdade prática: o arrebatamento da igreja será a completude da salvação, quando todos os salvos serão glorificados. Já o texto áureo da nossa lição está baseado no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Que coisa maravilhosa! A nossa lição ela está baseada na leitura bíblica em classe da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. E aí vai começar a tratar um pouco sobre essa temática extremamente interessante. Pastor Steven, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre todos os salvos serão arrebatados. É interessante esse termo, todos os salvos, eles serão arrebatados. E aí fala que no primeiro ponto do primeiro tópico, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. E no segundo tópico desse primeiro ponto fala quem será arrebatado, uma pergunta. E aí eu queria que o senhor ficasse bastante à vontade para tratar sobre essa questão dos salvos serem arrebatados. Observamos que aproxima-se rapidamente, né, o glorioso desfecho, aonde os cristãos que estarão com uma vida piedosa diante de Deus, observando a sua palavra e dentro do seu propósito, no centro de sua vontade, esses sim se constituem os salvos que logo serão arrebatados. E possivelmente nós estudaremos aqui na lição que os transformados, mediante o novo nascimento, são os mais cabíveis a se encontrarem dentro desse desfecho que será o arrebatamento da igreja. Muito bem, pastor. E aí já remete à ideia do quanto é importante essa compreensão de que o arrebatamento diz respeito a um povo do qual Deus irá arrebatar, irá tomar para si. E interessante que a lição, como o senhor bem colocou, expressa que são aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que foram regenerados, ou seja, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que decidiram servir a Cristo de todo o coração. Então a gente percebe aqui, pastor Steven, que o arrebatamento da igreja é destinado a um povo que serve a Deus, que abriu mão do pecado, que arrependeu-se dos seus pecados. E aí nós percebemos, o querido telespectador pode perceber na temática do tema relacionado ao arrebatamento, de que o arrebatamento não se refere, por exemplo, aos religiosos. Deus não vem buscar os religiosos. Deus não vem buscar aqueles que fazem boas obras. Ou Deus não vem buscar apenas os pobres. Ou Deus não vem buscar apenas os ricos. Não. O arrebatamento fala de um acontecimento sem igual, onde em um dado momento Deus tomará para si um povo que o serve de todo o coração. E algumas vezes, pastor Steven, não sei, acredito que o senhor já teve essa experiência, estamos evangelizando, falando de Jesus, e às vezes as pessoas dizem, mas há tantos anos não se fala sobre isso, e que Jesus vai voltar e vai arrebatar, e isso ainda não aconteceu. Será que isso vai acontecer mesmo? Não é verdade, pastor? De fato, é uma das prerrogativas usadas por esses nossos conterrâneos, essas pessoas que vivem no nosso meio, mesmo sem seguir uma religião, alegam essa possibilidade. Isso é falado há 2000 anos atrás, e até mesmo antes da própria primeira vinda de Jesus Cristo. Os profetas já profetizavam acerca desse dia do Senhor, Exato. Então, nós temos a palavra de Deus, como força, algo que vaticina, a nossa convicção, porque
nós estamos vendo os sinais, não é, os acontecimentos que estão corroborando para esse dia que virá, né, de maneira inesperada, repentina, as pessoas acreditando ou não acreditando, né? A gente sabe que virão. Então, se porventura estamos sendo alcançados, né, por alguém, né, estamos sendo assistidos por alguém que não acredita, eu aconselho o amado a observar as Escrituras, né, e tirar a conclusão precisa dessa vinda que é tão esperada pelos cristãos de todo o mundo. Muito bem, pastor, isso é verdade. Então que possamos ter essa perspectiva, essa ideia de que assim como aconteceu nos dias de Noé, que inesperadamente Deus mandou aquele grande dilúvio, que assim também, de maneira inesperada, será a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não há de passar. E aí precisamos entender que também há um segundo tópico que fala sobre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Neste segundo tópico, o pastor Steven, ele começa a tratar de um problema que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, visto que a leitura bíblica em classe está no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que é uma carta direcionada à igreja de Tessalônica. A gente percebe aqui no contexto de que a igreja em Tessalônica estava sofrendo um certo sentimento de desesperança, porque viviam um período onde havia uma certa perseguição ao cristianismo, e à medida que o tempo ia passando, eles iam pregando que Jesus voltaria, mas Jesus não voltava até então, claro, e o arrebatamento da igreja não aconteceu até então, naqueles tempos também, como também até hoje, mas os cristãos iam morrendo devido à perseguição. E aí eles começaram a ter um sentimento de tristeza muito grande, porque os cristãos que iam morrendo, obviamente, para eles não vivenciariam o momento do arrebatamento. E aí Paulo escreve uma mensagem muito importante para esclarecer esses tessalonicenses que ainda não tinham a devida informação. Fala sobre a ignorância quanto acerca dos mortos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, a expressão de Paulo, né, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, né, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa circunstância que o apóstolo viveu, né, na igreja de Tessalônica mostrou, né, que nós não devemos nos desesperar. Hoje vemos, professor Abraão, tantas pessoas preocupadas com a morte, com a vida após a morte, e são criadas várias expectativas, né, de como vai ser após a morte. Eu vou para o inferno, ou vamos para o céu, ou vamos para um lugar criado por essas imaginações dentro de algumas mitologias que hoje não se fala mais, mas que durante muito tempo foi criado expectativas dos lugares após a morte, do Hades, né, que era o Deus dos mortos. Então nós vemos aqui que Paulo ele desfaz qualquer especulação nessa área, mostrando que a gente não devemos nos preocupar com a morte, né, sabendo que assim como Cristo, né, a primícia dos mortos, né, ressuscitou, nós também ressuscitaríamos. E ele, na sua carta aos Coríntios, também ele vaticina aqui dizendo, né, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, e na sua vinda, né? Na sua vinda. Então, exato. É uma bênção. Certamente. Aí
nesse sentimento de desesperança, Paulo traz um esclarecimento de que no ato do arrebatamento, Deus não tomará apenas para si os vivos, mas haverá algo sobrenatural, porque aqueles que morreram crendo, servindo a Deus de todo o coração, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados e terão um corpo transformado assim como o nosso, no corpo glorioso também, e estarão juntos para sempre com o Senhor. De fato, é algo que traz uma certa tranquilidade. Tanto é, pastor Steven, que na leitura bíblica em classe, no último versículo, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, ou seja, diante desse esclarecimento, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, essa ideia de que quando morrermos servindo a Cristo estaremos num lugar de descanso, esperando o arrebatamento da igreja para estar para sempre com o Senhor, é uma mensagem que nos remete a uma tranquilidade, a um consolo muito grande na expectativa da vinda de Jesus. Mas ainda ele fala sobre, nesse contexto de arrebatamento da igreja, sobre a primeira e a segunda ressurreição. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da primeira e segunda ressurreição também. Essa primeira ressurreição se dá diante da espera dos salvos, né? Que, independente de sua condição física, é uma realidade, pois sabemos que muitos de nossos irmãos partiram, né, desta vida ou morreram na esperança, né, de tudo aquilo que conhecem por meio da palavra, por meio do que as Escrituras registram. E esses irmãos que guardaram, né, a fé, pois é um elemento fundamental para nos constituirmos salvos, né? A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, né? Que abriu esse caminho, né? Abriu esse caminho para os que estavam, podíamos dizer, em prisão, né? Então, essa primeira ressurreição acontecerá no ato, né, do arrebatamento, quando os que morreram em Cristo, né, ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos, né, seremos transformados e juntos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E a segunda ressurreição é a ressurreição que se dará para a consumação de todas as coisas, quando após a dispensação, a última dispensação, né, do reino milenar, onde Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra durante 1000 anos, e após tudo isso, né, haverá o julgamento com o grande trono branco diante de Deus, e os ímpios, eles ressuscitarão, né? A Bíblia fala que o mar, né, dará os seus mortos e virão assim a estar diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras. Muito bem, pastor Steven. De fato, é uma grande expectativa que temos, da ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, que ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar no corpo glorioso, é a garantia de ressuscitar a igreja também, e estamos para sempre com o Senhor. E na consumação dos séculos haverá a ressurreição para o juízo, né, para a condenação. E ele ainda fala, pastor Steven, que é dessa questão da transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Jesus irá ressuscitar aqueles que servem a Ele, que estão na sepultura, mas Ele também irá transformar os que estão vivos para estarem com Ele. E aí algumas especulações surgem, algumas pessoas dizem, esse processo de transformação dos crentes que aqui estão na volta de Jesus, será que vai ser algo que vai durar minutos, horas? Será que há um crente, um servo de Deus, no processo que ele está sendo transformado ali de uma maneira gloriosa, será que haverá a oportunidade de alguém chegar e pedir perdão a Deus? Deus me perdoe e me transforme, me perdoe dos meus pecados, eu quero ser perdoado por Ti e eu quero ser transformado por Ti. Como dar-se-á essa questão dessa transformação dos crentes vivos? Bom,
o crente que se encontra preparado, né, semelhante àquelas 5 virgens prudentes, né, na parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus, mostra que elas não foram pegas de surpresa, né? Elas estavam ali aguardando o noivo, né, abrir a porta, enquanto as 5 virgens loucas, né, também perceberam que havia necessidade de esperar, porém elas não vigiaram, né, para manter a lamparina acesa, a lâmpada acesa, não tendo reserva suficiente para alimentar aquela lâmpada, né? E diante disso aí ficaram desapercebidas na vinda do noivo. Jesus, ele mostrou que será algo que vai surpreender a muitos, porém aqueles que estão esperando de fato, né, dizendo Maranata, né, ora vem Senhor Jesus, esses aí sim, eles serão alcançados pela graça e bondade do Senhor e terão seus corpos transformados de acordo com o que a Bíblia mostra para nós, né? Uma vez eu ministrando a palavra até aqui no Templo Central sobre o arrebatamento da igreja, a gente dinamizava com os jovens falando, né, de como será lá na glória, né, se a gente vai se comunicar mexendo os lábios, se vamos nos comunicar apenas por telepatia, não sabemos, porque essa transformação no corpo é algo fora das nossas especulações, né? Como falamos que o apóstolo Paulo, ele diz que o que o Senhor preparou para aqueles que ele ama, os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e nem jamais penetrou no coração do homem. Então, essa transformação, aqui a lição está bem explícita, mostrando que o que é corruptível, né, nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então é uma coisa fora do que a gente... Da nossa realidade. Da nossa realidade. Exato. Isso aí. Então, realmente, leva-nos a apenas especulações, mas uma coisa é certa, cremos que isso há de acontecer. Com certeza. Apesar de fugir daquilo que a gente possa mensurar, mas certamente a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus jamais vão de passar. Muito bem, pastor Steve. No terceiro tópico, pastor, fala de 2 fatos importantes, porque ele vai dizer o antes do arrebatamento e o depois do arrebatamento. E no primeiro ponto fala sobre antes do arrebatamento é preciso vigilância. Ou seja, o momento que nós estamos vivenciando agora, que estamos na expectativa, numa vida pré-arrebatamento, ele fala sobre a vigilância, não é verdade? Todo cristão, ele deve estar preparado, né, para esse grande dia. A palavra de Deus aí é clara em mostrar para nós que não estamos longe, né, dessa realidade, e a preparação do crente, ela vai desde do seu momento que teve com Cristo, né? Sabemos que temos 3 grandes inimigos, né? A carne, o mundo e o diabo, e esses 3 inimigos, eles lutam, né, dia e noite para que a gente se encontre despreparado, desapercebido, para que possamos não participar desse glorioso fato, né, desse glorioso evento. Então, a vigilância é fundamental, né, para que a gente se mantenha em uma vida piedosa, uma vida que agrade a Deus, não nos conformando com esse mundo, como o apóstolo Paulo diz, que devemos procurar, buscar, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E com certeza a vontade de Deus é que a gente permaneça fiel, né, nos nossos propósitos, fiel à sua palavra, fiel em todos os aspectos, para que possamos não temer a esse grande dia. Engraçado que há muitos que temem, né? Veem, observam o arrebatamento como
algo que lhe causa medo, pavor, né? Com certeza é um crente despreparado, que queria um tempinho antes do arrebatamento para poder se preparar. E isso não vai acontecer, né, professor Abraão? Exatamente. Nós sabemos, evangelista Abraão, que, como o apóstolo fala que é num piscar de olhos, né, a gente sabe que não vai ter tempo para orarmos. Eu devia orar agora, buscar, louvar, e não vai ter tempo nesse grande dia. Exatamente. E aí há uma grande urgência dessa preparação, dessa vigilância cotidianamente, dioturnamente, ou seja, não é que o cristão ele vai viver uma vida obcecada, não é que o cristão vai viver uma vida enclausurada, não, mas quando falamos sobre a vigilância, quando a Bíblia fala sobre vigilância, é viver uma vida, como o pastor Steven bem colocou, piedosa, uma vida comprometida com Deus, uma vida que reflita um comprometimento com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e que possamos viver nessa tranquilidade, que possamos buscar viver o perdão dos nossos pecados, que possamos viver uma vida que se arrependa das nossas faltas diariamente e, acima de tudo, que assumamos um compromisso real com Cristo, de servi-lo de todo o coração, de toda a nossa alma. Essa é a postura de alguém que deve viver na expectativa do arrebatamento. Então, enquanto o arrebatamento não acontece, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, nós devemos viver a cada dia como se ele fosse vir agora, a qualquer momento. Claro, temos as nossas responsabilidades profissionais, na família, temos os mais diversos tipos de atividades no nosso dia a dia, mas nada disso nos impede de viver uma vida comprometida e fiel a Deus. Muito bem. Pastor Steven, aqui também fala sobre o que vai suceder com a igreja, com todos nós, depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, devemos viver essa expectativa de comprometimento, viver essa expectativa de vigilância. Mas após o arrebatamento, ele fala que viveremos felizes para sempre. É interessante que muitas religiões, muitas ideologias pregam, anunciam ou vivem na expectativa. Quem não deseja viver um final feliz? Quem não deseja ter uma eternidade de felicidade? Pois bem, a Bíblia, ela retrata aqui, pastor Steven, de que haverá essa possibilidade daqueles que estão em Cristo, não é isso? Nós observamos que, por conta essa grande expectativa, né, da consumação de todas as coisas, o fim, né, de fato, sabemos que os cristãos, né, salvos e arrebatados, eles estarão em um momento esperado, né, por todos nós, de estar com o nosso Senhor. E após o arrebatamento, como sabemos, haverá um momento de grande tensão aqui neste lugar, né, na terra, a grande tribulação, e estaremos num momento de comemoração, né, chamada as bodas do Cordeiro, todos nós aproveitando cada momento que viveu de abnegação aqui na terra e comemorando, né, a vitória, a grande vitória da igreja. Então, essa é de fato a verdadeira felicidade do homem, né? Nós somos com certeza felizes porque temos Cristo, mas ainda enfrentamos tristezas, percas, né? Enfrentamos algumas coisas que nos levam muitas vezes ao sofrimento, e aqui não haverá mais isso, né? João, quando está ali fechando o livro apocalíptico, ele no capítulo 21 fala sobre isso, né? Que não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá, tudo será maravilha, as coisas serão convertidas, né? Quem tiver uma cruz vai trocar por uma coroa, quem tiver e tudo vai ser trocado, né, por coisas que realmente aguardamos. Interessante aqui que eu até grifei aqui na nossa lição, que atualmente a igreja e os crentes são perseguidos em muitos países, né, mas a noiva do Senhor, ela subirá ao encontro dele para encontrá-lo nas nuvens, né? Em meio a toda essa perseguição, essa luta, a esperança da gente é estar com o Senhor
né, para sempre. Amém, graças a Deus. E o interessante, pastor, é que muitas vezes o cristão, ele abre mão da prática do pecado, muitas vezes ele abre mão de viver uma vida desregrada, muitas vezes ele abre mão de viver uma vida que muitas vezes desagrada a Deus, de uma vida que muitas vezes poderia lhe dar um momento de prazer, mas que certamente Deus não ficaria satisfeito. E a gente vê aqui o quanto vale a pena, porque no final de todas as coisas estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, essa aqui foi a nossa lição, o tempo passa muito rápido. Pastor Steven, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais para os nossos queridos telespectadores, com base naquilo que fora comentado nesse momento. Bom, queremos todavia agradecer, né, a todos os que nos assistem e dizer que essa lição ela possa fortalecer ainda mais, né, a nossa esperança, né, nesse grande dia, e que a gente possa estar cada vez mais preparados, atentos, né? Eu acredito que será uma experiência que só irá contribuir, né, para a nossa edificação espiritual e fortalecer a nossa fé diante do que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Quando vemos a multiplicação das pragas, das doenças, né? O efeito estufa, as demais reações, né? O gemido da criação, como Paulo fala. E essa lição vem para mostrar para a gente, mais uma vez, que devemos estar preparados para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Amém, pastor Steven, que Deus o abençoe ricamente. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Queremos informar a todos os telespectadores que o pastor Steven é o novo superintendente da Escola Bíblica Dominical e, junto com toda a sua equipe da superintendência, dos adjuntos, estarão à frente desse grande trabalho, maravilhoso trabalho, que é a Escola Bíblica Dominical. E de antemão nós queremos também já avisar que amanhã tem Escola Bíblica Dominical para todos os que desejam participar a partir das 9h30 da manhã. E você que é professor de escola dominical, você que é obreiro, você que quer aprender mais da palavra de Deus, eu também quero lhe convidar. As matrículas da nossa escola teológica, a nossa ETADALP, estão abertas as matrículas para o curso de teologia. Então, se você deseja conhecer mais acerca da palavra de Deus, que você possa entrar em contato com a nossa ETADALP, ligando para o 3542-1410. 3542-1410, a partir das 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Entre em contato, você vai ter melhores informações. Queremos de antemão também agradecer a cada professor de escola dominical que tem se dedicado a participar do estudo bíblico para professores no Templo Central, aqui todos os sábados às 19 horas. Queremos avisar que próximo sábado haverá estudo bíblico para professores no Templo Central e os queridos professores estão assim convidados. E que amanhã, dia 31 de janeiro, amanhã a partir de 1h30 da tarde, amanhã, domingo, 1h30 da tarde, haverá reunião geral para todos os que compõem a Escola Bíblica Dominical, como professores, secretárias, adjuntos e dirigentes. Reunião geral, amanhã, dia 31 de janeiro, de 1h30 da tarde. De 1h30 às 14 horas, haverá um momento de louvor. Das 14 horas às 15 horas, ou seja, de 2 da tarde às 3 da tarde, haverá uma palestra muito importante, muito relevante para a sua Escola Bíblica Dominical e para você como educador cristão. E das 3 da tarde até as 4 da tarde haverá o momento administrativo que o superintendente, o pastor Steven, estará conduzindo. Então, que Deus abençoe a todos, que possamos amanhã na Escola Bíblica Dominical aprendermos ainda mais acerca desse tema importantíssimo, que é a maior esperança da igreja, o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.